A partir dessa aula, a gente vai falar das bases de dados do Notion, que é onde esse aplicativo realmente faz a sua mágica. Segundo o próprio Notion, as bases de dados são repositórios de páginas. As bases de dados do Notion acabam sendo bem diferentes das planilhas e bases de dados de outros aplicativos. Isso principalmente porque cada item dessa tabela, na verdade, tem a sua própria página. E também existem várias propriedades que são altamente editáveis, como eu vou mostrar para vocês a seguir. Uma terceira característica que diferencia as bases de dados do Notion é que elas têm várias visualizações para vários tipos de utilização. Vamos para o computador para poder ver tudo isso na prática. Vamos aqui começar uma nova página. Para mostrar para vocês todas as funções e toda a funcionalidade das bases de dados, eu vou ensinar vocês a fazer duas bases de dados, uma para projetos e uma para tarefas, para fazer a gestão disso tudo. Então, vamos começar a criar primeiro a base de dados de projetos. Quando a gente pede para criar uma base de dados, ela já aparece com algumas propriedades. No caso da tabela, que eu acho que é a forma mais fácil quando você está montando a tabela pela primeira vez, com maior facilidade de montar essa tabela. Então, vamos começar aqui. Essa primeira propriedade que está aqui como nome, ela é obrigatória. Ela tem em todas as bases de dados, que é você realmente nomeando o que vai ser cada página, né? Aqui eu vou alterar o nome, vou renomear essa propriedade para projetos mesmo. Ela já veio aqui com essa outra propriedade que chama tags. Eu vou excluir aqui para poder começar do zero mostrando todas as possibilidades de propriedades que a gente tem. Quando você abre aqui, aparece todos esses tipos de propriedade. Então temos texto, número, a seleção múltipla. A diferença entre uma e outra é que a seleção você só pode escolher uma das tags que você vai colocar aqui e a seleção múltipla você pode usar várias. Temos também o status, que é para acompanhar se esse projeto, no caso, ainda não foi iniciado, se ele está em andamento ou se ele já foi concluído. Temos também a propriedade de data, a propriedade de pessoa, para você atribuir aquele projeto ou aquela tarefa para alguma outra pessoa. Temos também arquivo de mídia, a caixa de seleção, que é um checkbox, né? A possibilidade de colocar links, e-mail, telefone, a possibilidade de colocar fórmulas, de fazer relação com outras bases de dados. Esse roll-up é uma relação de uma relação, você vai relacionar, a partir do relacionamento de duas bases de dados, você pode buscar dentro daquela base de dados que está conectada uma propriedade determinada. Finalizando aqui, chegando ao fim, tem também as possibilidades de colocar o criado em, que vai colocar a data em que foi criada aquela página, criado por, que vai mostrar quem que foi a pessoa que criou aquela página, quando aquela página foi editada pela última vez e quem foi que editou pela última vez essa página. E também, que é uma edição mais recente, né, uma adição mais recente, o número de ID, que cada página dessa base de dados vai ter um número único, né, que você pode usar, de repente, para um cadastro de cliente, alguma coisa assim que precise de uma numeração, de uma identificação para aquela página. Então, aqui, dentro dessa base de dados de projeto, vamos começar pela propriedade, adicionando a propriedade de seleção. Vou usar essa propriedade para definir qual que é a prioridade desse projeto. E aqui você pode adicionar as opções. Pode ser baixa, média e alta. Aí você pode também aqui definir as cores. Então, vamos deixar baixa verde, média amarelo e alta prioridade em vermelho, para dar bastante destaque. Seguindo, adicionando uma próxima propriedade, vamos colocar a parte do status, né? Não sei por que aqui apareceu em inglês, mas vamos lá.
não iniciado, em andamento e concluído. Como padrão, sempre que você adicionar essa nova página, né, esse novo item a essa base de dados, ela vai estar como não iniciado. Seguindo, dando sequência aqui, para adicionar uma nova propriedade. Vamos colocar duas propriedades de data. A data de início. E aqui é sempre bom você ficar de olho no formato da data e no formato da hora, né? Então, vamos colocar o formato brasileiro, que é dia, mês e ano, e também colocar o formato de 24 horas, que é como a gente vê por aqui. E vamos colocar também prazo. E aqui pode ser prazo ou então a data de encerramento desse projeto, né? Você pode colocar como achar melhor. Por enquanto, para falar só das propriedades que são mais simples, eu vou fazer essas propriedades. Depois a gente vai dar uma apimentada nessa base de dados. Então, vamos aqui começar outra, que é a base de dados de tarefas. Apagar aqui novamente essa propriedade para a gente adicionar as que a gente vai usar. A primeira e mais importante, que eu julgo, é colocar a data de realização. Que dia a gente vai realizar aquela tarefa. Se você esquecer, como eu acabei de esquecer, de colocar a formatação da data e da hora, você pode clicar na propriedade e vir aqui em editar. Aí vai aparecer aquelas opções e aí a gente faz os ajustes. Dando sequência, vamos colocar também a propriedade de status. Aqui também vamos colocar a propriedade de seleção para dizer se essa tarefa ela é de cunho pessoal ou se ela é profissional. Você pode usar outras classificações também, de repente, se é uma tarefa de estudo para uma faculdade, alguma coisa nesse sentido, se é uma tarefa que você está fazendo por causa de saúde, e pode colocar algumas outras especificações. E aqui no nome vamos colocar tipo. Adicionando outra propriedade que eu gosto de colocar também, como seleção múltipla, colocar o bloco de tempo, que é para delimitar ali dentro do meu dia que momento que eu vou fazer aquela tarefa. Eu gosto de fazer em bloco de 2 horas, então vamos lá, a partir das 7 da manhã até as 9. Coloquei aqui das 7 às 21, se quiser acrescentar alguma outra coisa, pode também, depende muito de como é a sua rotina, né? Aqui fizemos 2 bases de dados simples, com propriedades mais básicas, digamos assim, e na próxima aula vamos dar uma apimentada nisso.